Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast em quadro. A gente tá hoje aqui com a Alice. A gente tá numa configuração diferente. O Aqui, Aham. Luan no banquinho. aqui. Não, porque tem que participar. Eu falei, Eu vou cara, vai eu ser vou muito legal ter esse papo aí é, juntos. Trocar uma ideia bem descontraída mesmo, Exato. falar sobre um tema totalmente A gente vai falar de aleatório. maconha hoje. Uhul. Olha que Gosto pouco. loucura! Olha que loucura. E a Alice, ela me conhece há muito tempo e é um tema que eu acho muito, muito interessante. O Luan também acha. Enfim, e aí a gente vai conversar sobre isso. Quer se apresentar? Se Tá apresenta bom, aí. vou me apresentar então. Eu sigo a Isabela há muito tempo, eu sou muito fã, nem acredito que eu tô aqui, tenho nem roupa pra esse Maravilhosa. evento. Tem, tá linda, tá Aquelas. chiquérrima, inclusive. Perfeito. Maravilhosa. Mas então, meu nome é Alice mesmo, eu tenho um Instagram chamado Alice in Greenland, que eu comecei como um Instagram só porque, né, família tem aquele tabu todo, então eu queria postar foto minha fumando maconha, que tinha um monte, e não podia postar no Instagram aberto da família. Então eu criei com essa intenção e Que a acabou. maioria tem, né? Exato, aquele o tipo, privado, o a privado. o maioria privadinho. tem, cara. É. A Exato, maioria. Conheço um que exato. tem também. E aí você começou Conheço assim. alguém também. É. Aí eu comecei assim. E eu nunca imaginei que ia tomar uma proporção que tomou, que também não é gigante ainda, mas foi uma proporção legal. Comecei a ter uma interação com um monte de galera da cena canábica do Brasil também, que é uma cena muito grande, apesar de o Brasil ainda não ser legalizado, a gente tem uma cena canábica incrível, a galera é muito amiga e tem muita gente. Até porque a gente tem o clima perfeito aqui no Brasil para ter tudo de maconha, né? Enfim. E e aí eu conheci essa galera e foi crescendo meu Instagram e eu comecei a trabalhar com isso. Então, hoje em dia eu moro no Canadá, eu acabei me mudando pra lá porque do nada eu recebi uma mensagem no meu Instagram assim de uma empresa de lá que eu já tinha morado lá em Vancouver alguns anos antes. E recebi essa mensagem dessa empresa falando: eu gostaria de te enviar o nosso produto pra você falar o que você achou da qualidade, não sei o que. Eu falei: não acredito que eu tô no Brasil e eu poderia estar lá fumando de Aham. graça. Enfim. Aí, aí eu. Mano, isso é muito bom pra escrever no Juro, currículo, velho. É, né? Tipo. É. Porra. Porra. Não Caralho. acredito que eu estou pagando por isso. Por isso, exato. É. Aí eu me mudei pra lá, comecei a trabalhar com essas coisas de Instagram, de tipo divulgar as marcas que me mandavam as coisas. Até chegar hoje que eu tô trabalhando numa dispensary legalizada lá no Canadá, uma dispensary muito irada. Se não é a mais foda do Canadá, é a mais foda do Canadá. O que é Porra, que da dispensary? hora. Dispensary é a loja onde eles vendem os dispensários, que a gente chama em português, né? Desculpa por usar termos em inglês, é porque eu tava lá até ontem. Ai, sorry, é que. Ai, Sorry, como tô dando uma pode de Isabela aqui no Ai, podcast. Ai, sorry, como que é home em português? Fala. Então, dispensary é dispensário, são as lojas que vendem maconha. E aí tem ainda as que são meio ilegais e tem as que são legais. Então, eu trabalho numa dispensary regulamentada pelo governo, muito foda. E eu consigo aprender várias coisas por lá também. Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse mercado legal. Eu Legal. queria começar indo Porra, pela. muito Eu legal. acho que as pessoas quando olharem aqui a maconha, vão falar. O que você acha do tabu da maconha? Porque você fala de uma forma livre e leve. E assim, eu, por exemplo, eu não fumo maconha, eu não sou uma pessoa que é da cena canábica, eu não sou essa pessoa, mas eu sou uma curiosa porque eu acho interessante. Sim. Acho muito interessante, a gente já vai entrar em vários pontos. Mas assim, eu jamais, caso eu tivesse fumando maconha, eu nunca ia postar pra minha mãe ver eu fumando maconha. Tipo, é uma Sim. coisa, é um tabu que é muito forte na sociedade. Como que você enxerga? Tipo, o que você acha Sim. disso? Como você se libertou? O que aconteceu? Sim, então, primeiro eu fico muito feliz de você, que é uma pessoa que não fala muito sobre maconha no seu dia a dia, dar abertura pra isso, é um espaço muito interessante de estar trazendo aqui. A minha mãe, ela era maconheira também, então a minha mãe, ela fumava maconha antes de engravidar de mim, ela morava em Los Angeles e ela morava lá com as amigas dela, todo mundo fumava, enfim. E aí ela parou de fumar quando ela engravidou e voltou pro Brasil, eu acabei nascendo aqui no Brasil mesmo, e fui crescida aqui. Só que quando eu tinha uns 15 anos, a minha mãe virou pra mim e falou: quando eu tinha sua idade, eu queria ter provado maconha, eu acabei provando com os meus amigos e foi uma experiência completamente não muito bacana, assim, fiquei perdida e tal. Então, se você fosse experimentar, eu gostaria que fosse comigo. Então eu trouxe um baseado aqui, se você quiser fumar, a gente pode fumar. E eu, nessa época, as minhas amigas não fumavam, não tinha essa vontade, não tinha essa curiosidade. Então eu falei: não, eu tô de boa, não quero fumar não. Eu tinha até um pouquinho de preconceito, eu diria assim, nessa Aham. época. Pode crer. Aí beleza, tipo, foi ficando mais velha. Que volta que o mundo dá, Que né? volta que o mundo dá. Não, minha Não, mãe, ela a fala, minha "Mãe, mãe, ela deve ter. Eu Ela vou deve ser ficar bem chocada. aberta com ela. E ela, mãe, eu não quero Não isso. quero, Aí não ela, gosto de maconha. E Tipo, drogas me vê 5, né? Exato.
Aí, tipo, quando eu era mais velha um pouquinho, uns 16 já, tipo, no ano seguinte, os meus amigos foram fumar maconha. E aí a gente é muito influenciado pelos nossos amigos quando a gente é novo, quando a gente é adolescente, enfim. Eles foram experimentar e eu falei: "Ah, eu quero experimentar também". Só que a minha mãe é minha melhor amiga, assim, ela é uma mãe solteira, a gente cresceu só nós duas, a gente é muito grudada. Então eu falei: "Ah, eu não gosto de fazer nada escondido dela". Sempre fui bem aberta, ela sempre foi uma mãe bem liberal também, bem tranquila, ela conversava sobre tudo. E aí eu falei: "Mãe, meus amigos estão indo lá nessa ilha, chama Ilha do Frade, lá em Vitória", que eu sou de Vitória, Espírito Santo. "Tá indo lá nessa ilha fumar maconha e eu quero ir lá experimentar, só que eu queria falar com você antes". Falei toda sem graça, assim, minha mãe: "Ai, meu Deus, Alice, não acredito". Nessa época ela já não estava tão preparada quanto o primeiro baseado que ela foi me Aham. Ela já oferecer. puxou o cordinho e caiu do teto, Ela assim. achou que eu não fosse ser uma "Porra, tô maconheira, na hora que eu preparada neguei, aqui, mas tipo assim: porra". "Pô, eu trouxe aqui pra gente fazer uma sessão", tô brincando. Aí ela falou: "Ah, tá bom, minha filha, vai lá, você vai de táxi", tipo, nessa época meu namorado dirigia, e aí ela falou: "Não, não vai dirigindo, vai de táxi, dá 2 bolinhas, vê como você se sente". Tipo, ela deu todos os conselhos, assim, foi bem legal. E aí eu fui, deu tudo certo, fiquei chapada, foi divertido. E como minha mãe, ela era muito tranquila, eu acho que eu não tive tanto desse tabu, assim, Uhum. que muita gente tem. Então pra mim é um pouco mais tranquilo falar abertamente sobre isso. Eu acho que por isso também, assim. É. É. Minha família não é não. A minha É, também o não. resto da minha família também não é muito não, tem muita Nossa, família religiosa e tal. então, eu a primeira vez que eu fumei maconha foi numa rodinha influenciada eu gostava de um menino que era mais velho, e os amigos dele todos eram os skatistinhas e tal, e Aham. aí eu precisava, tipo, pertencer de algum jeito, eu já Fazer era parte do toda grupinho. eu era meio patricinha, a menininha trabalhadora, né, trabalhadorazinha. Pô, eu tinha que me enturmar de algum jeito, eu não queria ser a mini Trabalhadorazinha adulta, nada, mais né, foda a de mini todas. adultinha, enfim, Hã. mas na época não é, né, na época que você é adolescente É, não você não se é. sente, É, é. hoje em dia eu vejo, porra, eu podia ter aproveitado mais, né. Você Eu era exemplo, podia mano, na minha ter cidade as minhas amigas falavam: "Ai, você quer Isabela Mate, tudo era da Isabela é, Mate", você já era. e eu não sabia Não disso, na sabia, a época eu estava lá confiança é muito sofrendo bullying e tal, e eu queria pertencer, então foi uma sensação, assim, era um ambiente que eu estava insegura, era um ambiente que, eh, eu ficava muito na noia de: "Será que o que que estão achando? O que que nã Então foi uma experiência muito ruim. Tanto aham. que eu nunca fui muito de fumar maconha pela todas essas experiências, essas poucas que eu tive na adolescência, que eu nunca fui de fumar muito na adolescência, porque eu sabia que era uma coisa que ia me gerar esse estresse. Então eu acho interessante também trazer um pouco de que, as pessoas que começam a fumar influenciadas, sem pesquisar nada sobre isso, sem saber por Se que ela que eu quer tô mesmo, é, fazendo, tá aham, fazendo só porque todo mundo tá pra fazendo, que nem pertencer, beber, aham. né, a maioria das É, pessoas exato. começa a beber assim. Eu acho que realmente é uma coisa que pode porque você não sabe como vai bater em você. Então, se você tá com essa cabeça, pode bater muito mal em Muito você. mal, pode dar uma É. bad. Influencia pra maioria das drogas psicoativas e tal, influencia muito o que eles chamam de set and setting, né, em inglês, que é tipo, o seu ambiente, as pessoas que você tá ao redor, o como está a sua cabeça no dia e tal. Isso influencia muito em como vai ser a sua vibe, se vai ser uma boa vibe, se vai ser uma bad vibe. E a sua, amor? A minha? Cara, espera aí. Eu estava aqui Boa, muito viajando na sua, eu não engraçado. pensei muito na minha, mas, tipo, na minha vida sempre foi muito presente, assim, porque meus amigos sempre fumaram. Eu Uhum. nunca tive o hábito de fumar nem nada, mas todos meus amigos em todas as minhas produtoras, todo mundo sempre fumou muito, então eu nunca deixei Muito, de tipo, não deixar não, muito, apagar, não, muito. de não É, a apagar. E gente tipo tá assim, ó, ligado. É. não, os caras fumavam antes de fumar, tá ligado? Tipo, vamos fumar Sim, pra fumar? Aí eu falava, faço isso porra. também. E aí, às vezes, cara, eu era o único de 10 pessoas que tava Uhum. sóbrio numa produção, tá ligado? Grito. Mas E naquele ambiente era um ambiente de trabalho. era um Tô ambiente de falando, você trabalho. lembra, tipo, a primeira vez? Foi tipo isso? Uma Ah, rodinha de amigos e foi, acho que foi isso. Tipo, eu morava num condomínio que tinha muita gente, né? Uhum. E sempre todo Tinha a mundo, galera tipo, Você maconheira vê que ele ali. fica tenso Tinha. falando, porque a mãe dele até hoje eu acho que vai em brigar meu com Vai ele. assistir o podcast. Não, e tipo, eu não tenho nada, eu Não não é? tenho Você tá nada. vendo, Rick? Ele não, porque veja É bem, é minha que eu não lembro, é que eu já era adulto, Tem eu esse já tem era essa adulto. coisa com a maconha, né, tem esse tabu, Tem, ainda mais cara. pra quem vocês têm muita visibilidade, deve ser mais difícil ainda, tipo, você poder falar tranquilo e É, falar: "Ah, é isso mesmo". É, é não, algo. eu já fumei, eu não sou maconheira, não, Sim, né, tipo, eu até estava falando com você antes, sim. mas eu não sou uma pessoa anti-maconha, porque eu entendo que a maconha é muito Ah, mais do que ficar não, chapado, tipo, eu é acho. muito mais do que Muito isso. Na mais, minha vida é. sempre foi muito mais álcool. Pra mim, eu sempre fui muito mais do álcool, assim, Uhum, porque. Eu não sei por quê, mas eu acho que eu sempre fui muito mais do álcool. uhum. Mas sempre teve muito maconha presente, assim, tá ligado? Tipo, em É. todos os amigos do condomínio. Então sempre rolava vira e mexe, assim, os caras iam fumar. Então era nessas situações, assim. A única situação que eu tive o hábito mesmo foi quando eu mudei pra Califórnia, com Uhum. 23 anos.
E aí eu tinha muito problema pra dormir. Eu Até sempre hoje, tive muito sempre problema teve. pra Com sono. É engatar no sono. sonâmbulo, é. Você ouviu o podcast Eu sou sobre isso? Mas sonâmbulo. Sonâmbulo. sonâmbulo Eu sou brabo, sonâmbulo. tipo, ele tem uma Sem outra falar. É Ah, eu personalidade. outra desci essa da personalidade. escada hoje, E alguma muita coisa. dificuldade para dormir, pra, Para tipo, cair no dormir. sono, sabe? Entendi. Depois que eu dormir, eu vou bem. Entendi. Mas Acordo, foda-se, não lembro. Mas é, até dormir sempre foi muito agora um difícil. pouquinho mais velho, tá mais suave, tá ligado? Você começa a Hum. ficar velho, você já dorme em Acho que qualquer você tá muito lugar, no cansado sofá. também, Eu né? tô muito Filho cansado acordando também. ao O mesmo filho é tempo. um puta remédio contra a insônia, Nossa, velho. eu imagino. E aí, cara, quando eu cheguei na Califórnia, aqui eu tomava 3 remédios controlados, assim, eu até pegava uns da minha avó. Desculpa, avó. Mas, não, e aqui era tudo com receita e tal. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, porra, não tem. Aí eu ficava lá e eu precisava dormir lá, porque eu tinha poucas horas de sono lá, não podia ficar 1 hora rolando na cama. Uhum. E aí eu fui atrás, né? É isso. Aí eu vi como que Dei é, meu jeito, desembolei. descobri um problema que precisava, né? Um glaucoma. Brincadeira. Não, aí eu consegui me prescrever lá, virar um paciente, porque lá você é paciente, né? Você não é, Aham, lá você é um aham. paciente. Você Você não é tem um problema. usuário. Não, lá você No é Canadá paciente. era assim antes paciente. também, hoje em dia é diferente. Paciente, É. pô. É, a gente pode falar sobre isso. Paciente, né? Aham. Paciente. Assim, E aí, medicina. cara, mudou minha vida, assim. Grito. Tipo, tinha uma canetinha lá, e aí era 2 antes de dormir que. Era da Dormia noite que nem de um dormir e me bebê. apagava. E eu Nossa. acho interessante, porque tem muita gente que toma muito remédio pra dormir. A gente, inclusive, conhece uma pessoa que tomava muito remédio pra dormir. Muitos. Remédio pra dormir, remédio pra dormir profundo, remédio pra isso, remédio pra aquilo, que tem vários efeitos colaterais. E a pessoa foi orientada pelo médico a tentar o CBD, a tentar a própria maconha. E ela não toma mais nenhum remédio. Então, eu acho que tem um efeito que é muito mais sobre ser maconheiro, ficar chapado e ir pra praia, blá blá blá. É mais do que isso, entendeu? Mais do que isso. A gente, inclusive, tava conversando com um amigo nosso, que é um amigo que entende de tudo, das coisas. E ele tava explicando que a maconha, ela não é só a flor, né, que faz as paradas. Eu nem entendo muito, me corrijam. Não. Mas, por exemplo, ele tava explicando que com o tronco ali da maconha, você consegue fazer cordas. E Hemp, é, Você entendeu? pode construir casa, gente. É uma das Casa. flores Tem- é uma e das é- coisas na natureza que você faz mais coisa, né? Mais Você coisa. faz muita coisa. Você pode fazer roupa, você pode fazer casa, você pode fazer tudo. E E isso ela, quebra muita indústria, né? Porque, Então, por Não, exemplo, o e da hora o eucalipto, cara ele chegou e tipo. falou, será que não dá pra fumar também? Não, será que não dá pra fazer outra coisa com Vocês esse já negócio tentaram aqui? fumar? Dá pra fazer tipo, tudo. é essa tipo o parada. cara que descobriu a pipoca, mano. Eu não sei como ele pegou um milho e falou. Vou "E se estourar eu isso daqui. esquentar?" É. E o cara que descobriu o ovo, tá ligado? O cara falou, ó aquele negócio saindo da galinha, vamos testar, tá Vamos ligado? testar, vamos comer esse negócio. A gente é base alimentar. É, base alimentar. Porra. Sim. Mas explica o que você tava falando do. Então, porque no Canadá, hoje em dia, agora, desde 2019, né, se eu não me engano. Então, me corrijam também nos comentários se eu falar qualquer coisa errada, porque a minha parte de falar sobre maconha é muito mais falar sobre qualidade, falar sobre extração. A gente faz racha lá no Canadá também, então eu e o meu marido, né, a gente extrai racha lá também e tal. Então, essa é a nossa maior área. Só que eu acho muito interessante falar dessa parte mais da legal da coisa, burocrática, enfim, mas eu não entendo 100%, então se alguém quiser me corrigir, por favor, a gente está sempre aprendendo também. Mas enfim, o Canadá antes ele era legalizado de forma medicinal, não era nacional, não era o Canadá inteiro, e era medicinal, era esse mesmo esquema. Você tinha que ir num médico, a maioria dos dispensários já tinham um médico lá dentro, então você podia fazer uma consulta lá, eu tenho dificuldade de dormir, eu tenho ansiedade, eu tenho problema de apetite, vários problemas. E ele te dava uma prescrição lá, falava, pra pessoa que é mais senhorinha, ele ainda dava toda uma prescrição mesmo. Você vai usar tanto É. óleozinho comestível por tanto, de tantos miligramas, de não sei o quê. Não, tem vários artifícios. Tem o cookie, tem o Tem várias negocinho. coisas. Você pode consumir cannabis de várias formas. Você pode comer, que aí não agride seus pulmões, não faz mal pra esse lado. Você pode, enfim, você pode fazer várias coisas. Você pode beber, você pode fumar, você porque pode. o CBD, por exemplo, não te deixa louco, né? Não, Isso o que eu acho CBD interessante. não deixa chapado. Entendeu? Que não é tudo te deixa chapado. Meu Deus, é uma planta que você passou perto, você fica chapado. Tipo, não é assim. Exato. Tem toda uma lógica, né? Tem toda uma ciência por trás. Exato. Mas eu acho interessante isso, de poder fazer muita coisa. E aí, por essa parte de legalização, quebra muita indústria. Então, aí a legalização do Canadá. Tipo, a legalização é uma coisa muito importante. Eu não quero hora nenhuma que ninguém entenda que eu tô falando alguma coisa contra a legalização, porque ela é extremamente importante. Ela é o passo que precisa dar em todos os países, na minha opinião. Só que a legalização ela é importante como que ela acontece também. No Canadá, ela foi de uma forma que fez eles darem uns passos para trás, para agora tá podendo andar de novo para frente. Eles estavam muito avançados.
Esse negócio de ser legalizado medicinal era muito bom, um monte de gente crescia maconha, essas pessoas tinham suas licenças de crescer maconha na época e crescer sua própria maconha. E, enfim, com a legalização agora recreativa, que todo mundo pode fumar e que o governo controla, o órgão que fiscaliza a maconha no Canadá é o órgão de bebida alcoólica. Então, eles misturaram as coisas e ficou bem uma Sim. palhaçada, assim. Devia ser a medicinal, né? É, tipo, não devia ser o órgão que regula álcool pra regular maconha. O que É aconteceu foi, pra você concorrente, con né? e tipo assim, nada a ver, uma coisa bem mais Dinheiro pra pra caralho. dinheiro pra caralho, essa foi a questão que envolveu tudo. As licenças pra você conseguir ser uma marca legal no Canadá, elas estavam custando milhões de dólares, assim, então quase ninguém tinha acesso. Quem Sim. tinha acesso eram os grandes empresários que não tinham nada a ver com maconha. Então a qualidade da maconha caiu muito, as pessoas que estavam lá só tinham interesse financeiro, não tinham, tipo, interesse em ter a qualidade da maconha, em trazer uma medicina legal, em trazer uma coisa de boa qualidade, mas sim tinham interesse em enriquecer. E isso é o que não é tão legal, que a gente gostaria muito que, quando acontecesse aqui no Brasil, fosse de forma diferente, que eles dessem mais autoridade para os microprodutores. Eles tiraram total autoridade dos microprodutores que já tinham um pouquinho de autoridade e botaram só para grandes empresas que, É. enfim. Quando eu estava na Califórnia, a gente discutia muito sobre isso, né? Quando eu estava lá, ela ainda não era para uso recreativo, ela era só para uso medicinal. E na época eu lembro que a gente começou a discutir do Brasil e tudo mais, e muita gente chegava no consenso que não é só, tipo, o legalizar, tá ligado? Não Uhum. é só descriminalizar e tudo mais. Você tem que ter um preparo da população, da galera, É. do comércio, e de tudo mais. E o, Importante. Desculpa. não, e o principal daqui é que, tipo, imagina o preço, tipo, lá, sei lá, na Califórnia eu acho que uma onça custava, tipo, vai, $50, um exemplo. Já seria hoje R$ 250, Uhum. tá ligado? Tipo, qual que seria o Aqui custo com imposto pra galera consumir? Seria um negócio que, pô, vai legalizar, vai, mas ninguém vai conseguir consumir. Eu também, eu não estudo muito isso, então eu posso estar falando bosta também. Sim. Mas eu acredito que ainda não é viável pro Brasil legalizar, tá ligado? A menos que plante aqui, É, Eu acho né? que toda é. legalização ela começa com uma normalização. Precisa primeiro ficar normal. Lá em Vancouver, que é a cidade que eu moro no Canadá hoje em dia, é onde eu trabalho com isso também, enfim. Era muito normal antes até de ser medicinal. Tipo, normal no ponto de que as pessoas podem fumar na rua sem ter problema, entendeu? Aí depois vira medicinal. Isso significa que pode abrir dispensários e pode, tipo, vender com prescrição médica. Uma dúvida, lá no Canadá pode fumar na rua? Então, depois que Na legalizou, Califórnia hoje em não. dia tem espaços Ah, tá. destinados para Mas você na fumar. rua, assim, tipo, se tirar o sacão baseado, não pode, porque na Califórnia não podia. Tipo, tecnicamente não pode, mas todo Tipo, mundo você se faz isso e fode. é super Ah, de boa, você tá. não se fode. Na Califórnia, você é louco. A gente já foi parado várias vezes, assim, tipo, fumando na rua, aí o policial. Teve uma vez muito engraçada que a gente tava dando um. Vocês fumam? Brincadeira. Vocês fumam? A gente já foi parado por policial fumando na rua e eles falam só assim: ah, você pode ir pra área de fumante? Aí você fala, tá bom, tranquilo. E aí você só vai pra área de fumante, é Porra. só isso. Aqui já era 2 tapas na orelha já. Não, aqui. Então, eu acho muito interessante isso que você estava falando. Eu acho, mas eu vou falar agora um outro lado Uhum, para gerar uma discussão que claro. não vai estar todo mundo sim, 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 porque eu acho que é legal. Eu enxergo, por exemplo, se o meu filho com 12 anos, eu pegar ele com baseado, talvez eu tenha que ter uma conversa com ele para entender para onde ele vai. Por quê? Porque como mãe, eu olho o caminho assim, as drogas. Tipo, não é uma coisa boa, Uhum, drogas, quando você uhum, pensa em drogas. E drogas, eu digo, álcool é droga, eu nem acho que tinha que ser legalizado o álcool, eu acho que é 1000 vezes pior do que a maconha, inclusive. uhum. Cigarro, eu acho 1000 vezes pior. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, mandam você parar com cigarro. Por quê? Porque o tabaco, a nicotina fazem extremamente mal pra você. E aí, não, tipo, nenhum médico, eu nunca vi, assim, caso de falar, ah, não, mas sabe, não coma maconha. Não tem Não. isso, né? Não fume, eu acho que a fumaça também faz mal. Então, drogas das mais leves, as mais pesadas, mais leves que eu digo, de não te tirar do seu eixo e coisa e Uhum, tal, não é uma coisa boa. Tipo, se você parar pra pensar, muita gente faz. uhum. Somos seres humanos e, enfim, nessa geração que a gente tá vivendo, nesse mundo que a gente tá vivendo agora, é um mundo de muito estresse, muita tensão, muita produtividade pra caralho e as pessoas precisam descomprimir de algum jeito. Uhum. Então, eu acho que cada vez mais vai crescendo o consumo de droga porque elas precisam descomprimir. Então, Eu acho que isso você tá tá sendo certo criado também. pela própria sociedade. Hum. Então, pro meu filho, se eu puder escolher, vai usar
drogas ou não vai, eu vou preferir que ele não use. Mas entre as drogas, eu prefiro que ele fume do que ele beba. Porque você viu na sua adolescência a bebida o que causou. Você não morreu por sorte, tá ligado? Eu tô tipo aqui pra dar o testemunho, Você tá não ligado? É morreu por verdade. Não, ele deu Meu PT nome em é- 3 carros, bateu o carro de quase morrer, se metia em cada confusão, ia parar em outra cidade. Tipo, Para. A cara dele é muito boa. Para de me não, tipo, elogiar, gente. eu Para. nunca Para vi de me caso, eu elogiar. nunca vi Falar um caso, pouco de vocês agora. mas eu nunca vi caso de maconheiro saindo na mão porque fumou maconha. Tipo, a pessoa Tá fica no canto certíssima, né? ali e tá fazendo bem ou mal pra ela, dependendo de como ela usa, eu acho que tudo, inclusive açúcar também, eu acho que é uma droga. Exato, exato. Mas enfim, e eu acho que a maconha, por ela ser uma coisa que ela não é socialmente, amplamente da massa aceita, mas dentro dos grupos sociais, principalmente na adolescência, você é cool. Tipo, você é um maconheirinho, você é dos maconheirinhos, entendeu? Você não é o sem graça. E tem muita gente que não tem a cabeça de levar isso, CNA. não tem a cabeça de levar isso e falar, eu vou levar a minha vida com isso. Então, gente que faz a vida girar em torno disso e para de fazer com todas as outras É, isso coisas, prejudica. entendeu? Prejudica, Tipo, você procrastina muito, se você É. fica só nessa também. Eu acho que você tá certa Querendo ou nisso. não, por exemplo, às vezes que eu fumei maconha, eu fiquei totalmente inútil. Tipo, Entendi. entendeu? Mas é isso, é o que eu falo, eu não tenho Não, resistência. Assim como se eu bebo um pouquinho Exato. de álcool, acabou pra Eu mim. também. viro um Se eu bebo um completo pouquinho inútil, de com álcool, álcool. de álcool eu já tô Acabou. bêbada. Eu tenho muito amigo que eu vi, assim, com muito potencial que, cara, perdeu muito tempo, assim, tipo. De Não, procrastinação, de enrolar na coisas que vida. minha mãe falava, de, por exemplo, da adolescência dela, os que eram o grupo dos maconheiros, tem vários que continuam lá. No mesmo Uhum. lugar, da mesmo jeito, com a mesma roupa, falando as mesmas coisas. Exato. Então eu acho que tem caminhos, e não é só da maconha, que as pessoas falam só da maconha. Porra, pega um A alcoólatra, tá galera do álcool é a ligado? mesma coisa. Quem começou a Mas é beber muito cedo, pior, adolescente, às vezes né? continua alcoólatra pro resto da sua vida. É Pro muito resto da vida. pior. Muito Você pior. faz. Porque ninguém vira Você alcoólatra. causa, você ninguém- faz várias. Pô, virei alcoólatra. Bebi ontem, virei Bebi alcoólatra. ontem, Não é? virou. Então, Exato. Não é uma construção, toda uma É. mentalidade. Maconheiro é a mesma coisa também. Você não vira maconheiro porque você provou uma vez, você não fica viciado. E, nossa, eu vou ser um maconheiro agora todo dia porque eu provei. É. Não é assim, mas é exatamente isso que Mas você falou. então essa questão que Você eu tem que saber falo é usar. sobre o que você acha sobre o que teria que mudar, sei lá, na cabeça. O que teria que mudar na abordagem da maconha para não ser o que chamam de porta de entrada para outras drogas. Mas eu. Porque eu acho que porta de entrada, pô, tem muita gente que a gente conhece que só fuma maconha. E é isso, e É. acabou. É o que você tá Exato, falando. É, eu a acho gente que a também porta só de usa entrada maconha. das outras E drogas, eu acabou. acho que é o álcool, assim, de verdade. Pode ser, Tipo, exato. eu acho que é o álcool, de verdade. Eu assim. acho também, eu acho que Pô, faz Eu mais acho que o sentido. álcool é bem mais Álcool também. é foda, cara. Álcool, você bebe E álcool, eu acho pô, que é muito da pessoa, da mentalidade da pessoa. Porque tem gente que quer experimentar a droga e, enfim, a primeira vai ser a maconha que é mais fácil, mas já ia, tá ligado? Já ia pras Exato, outras. exato. E gente que não, então… Na minha cabeça, por exemplo, tem drogas que eu falo, nunca vou provar na minha vida. E eu nunca provei, nunca vou provar. Eu gosto de maconha, essa é a minha parada. Eu não gosto de álcool, eu não gosto de outras coisas também. Assim. eu acho legal que vocês são, tipo, aqueles maconhistas, né? Não é Maconhistas. Pode tipo, falar maconheiro, a maconheiro. gente não liga. Não, uma maconheira é aquele cara que fuma ali, compra maconha e tal. Vocês são maconhistas. Tipo, Entendi, vocês conhece de trabalham com a maconha. maconha. Pois vivem é, eu a ia maconha. falar Vocês isso. foram Vocês pra falaram de gente Vancouver pra que. fumar, tá ligado? Vocês falaram de gente que Vocês são procrastina de empenhados, ficar fumando entendeu? maconha. A gente ia chegar nesse ponto, só que a gente resolveu fazer disso um trabalho. É, E foi porra, tá isso é ligado? foda. Porque senão a gente ia ficar Pô, nessa também, de ficar fumando maconha, e é isso, É a tipo vida quando vai a mãe pega o passando. filho e fala: Você gosta de jogar esses joguinhos? Então agora você vai jogar pra valer, tá ligado? Tipo, pô, gosta de Exato, fumar? Eu acho exatamente. foda isso. Mas, tipo, Mas Porque as tem muita coisa pessoas… pra aprender, tem muita coisa pra trabalhar com maconha. Ainda tem muita gente que tá precisando, tipo, o mercado ainda sempre vai precisar de gente pra trabalhar. É. Então, foi uma área que eu queria muito aprender, eu queria muito saber mais coisas. Eu fazia engenharia civil antes, fiz até o 7º período, gostava muito também. Só que aprender sobre o universo da maconha, assim, tem muita coisa, da cannabis, tem muita coisa pra aprender. Então é muito legal, eu adoro aprender coisas novas e, E enfim. até ver o quanto você consegue ajudar pessoas e até animais, né? Tipo, com o óleo e tal. 100% os cachorrinhos, os Oh, gatinhos tomam CBD meu também. Deus, os que têm É. epilepsia, Não. essas Várias coisas, coisas. ansiedade também, quando, tipo, eu acho um que animal é muito agoniadinho. depois de problema de sono, eu acho que a principal parada, assim, que ajuda é a epilepsia, não é não? Tipo, que Tem eu vejo mais epilepsia, gente. Parkinson, Alzheimer, tem Cara, várias. ajuda pra muita coisa. Falta É. de apetite, tem gente que tem anemia, essas coisas também, que precisa comer mais e ajuda pra tudo.
Mas eu acho que é, assim, nessa coisa. Mas é aquilo que você falou, pode ajudar e pode atrapalhar muito também. Tipo, É. depende de como você usa, É, depende do que porque eu você acho que faz. também não é uma apologia a todo mundo fume, porque fumar é Zero maravilhoso. apologia, Porque às é. vezes você não é a droga pra você. Às vezes você é uma pessoa que já tem a tendência a ser muito procrastinadora, a ser, Exato. entendeu? Já não consegue fazer as coisas acontecerem e é uma coisa que te desacelera. Agora, uma pessoa que é extremamente, né? Eu era essa Talvez. pessoa, eu gostava de engenharia, eu era, tipo, super matemática, pensava muito rápido, ficava agoniada com as coisas que demoravam na minha vida. Quando eu comecei a fumar maconha, eu virei uma pessoa muito mais tranquila, Desacelerar. exato. Consigo Que eu, aguentar eu acho bastante. interessante, por exemplo, que as pessoas que defendem, os maconheiros, não os maconhistas, Uhum. eles defendem a maconha como? Entendo. Pega a foto do Elon Musk fumando e fala, tá vendo? Ele é o Elon Musk e ele fuma maconha. E maconhistas, a gente inventando termo. Maconhista, vocês estão. Você É, vai muito Mas bom, bom, muito encaixou bom. muito bom, bem encaixou, no Muito termo. bom, é. Encaixou muito bem. Você trabalha com argumentos e fatos e números e dados que, assim, é o que eu estava falando pra você. Meu avô, por exemplo, ele tem Alzheimer, ele tem demência. E é muito sofrido, assim, é uma doença que é sofrida, é uma doença que te regride demais. E a maconha, não de fumar um baseado necessariamente, que eu acho muito difícil meu avô pegar um baseado e Com fumar, certeza. mas você utilizar os olhos, tudo que tem da maconha, ajuda demais, assim, os Pô. médicos falam. Então, como Com que a galera certeza. ainda age como se fosse a coisa mais proibida, né? O fruto proibido. Calma, gente, vocês Exato. estão bebendo aí até cair, vomitando, Cara, fazendo ó, tudo. mas eu acho que eu já conheci pessoas de todas as idades, tipos, trabalhos e tudo que fumavam, assim, alguns até muito intensos, assim, sabe quando Uhum. você descobre e fala, Ah, até a então gente você faz isso, é. quer dizer, Exato. então, E todo mundo tem que fazer escondido, e quando a pessoa não faz, com certeza vai ter gente nesse podcast que vai falar, puta, que da hora, e vai ter gente que vai falar, que Vocês absurdo. estão falando de Fazendo maconha, apologia à exato. maconha. Nossa, pensei que vocês eram responsáveis. Só que eu acho que vocês têm que abrir a cabeça pra entender que tudo tem um lado bom e um lado ruim, e que o mais importante de quando a gente vai falar é a responsabilidade individual. Sim. Porque tá tudo aí. Se a pessoa quiser Sim. fumar, ela vai achar, mano. Ou toda escola tem um dealer. Toda escola tem um Sim, dealer. E toda. não só de maconha, de todas Dealer. as todo drogas. lugar, né, eu acho que tem um dealer, Ah, né, toda, cara? Todo toda lugar. escola é Todo mais lugar. chocante, que é um moleque de 14 anos que vai lá É. numa boca e se arrisca pra poder pegar, pra vender pra escola. Toda escola tem. É. E escola particular e pública, e das mais caras, enfim. Toda escola tem. Então, eu acho que é interessante você saber que tá tudo disponível. Tipo, você vai ali, você tem mais de 18, você compra, mano. Compra bebida. 100%. Você consegue beber até cair. Tem em toda banca, tem cigarro. Se você quiser, vai lá e fuma. No Brasil, inclusive, é muito mais fácil ainda para as pessoas menores de idade beberem, cara. Você vê Muito. adolescente Porra. bebendo aqui a rodo Na lá. rua, na frente Lá da fora é mais polícia. difícil isso. Tipo, você tem que ser maior de 19 ou de 21, sei lá. Lá é muito mais No sério, Canadá, 19, né? Não, E lá, pra lá você não tem poder ideia, beber, é. cara. E se, assim, ó, você tá bebendo, quem comprou? Não, você pode ter Tipo, quem comprou? sérios Então ninguém vai problemas, comprar, porque eu posso me fuder, tipo, Não, real, assim, tá ligado? Exato, é. exato. É igual a maconha, lá também, hoje em dia que é legalizado recreativo, também é só pra maiores de 19 anos. Então não pode chegar uma pessoa novinha e querer ir lá comprar maconha legalizada. Mas eu E acho lá que é muito. isso que eu falei da responsabilidade individual não é assim, tipo, legaliza tudo, legaliza o crack, legaliza Não, tudo e cada um claro. se responsabiliza. Porque eu acho que você tem que impor limites numa sociedade, porque as pessoas não impõem para elas mesmas. Vai ao caos, Então, é. mas eu acho que entender, tipo, racionalmente, você para pra pensar, olha o tanto de acidente, de brigas e de. Cara, o Luan teve que separar uma briga de um cara batendo na família inteira, Eu ouvi alcoolizado. vocês falando sobre Então, isso, tenso. eu nunca vi um maconheiro bater na família inteira porque tava chapado, Não. entendeu? O cara ia estar no canto ali ouvindo uma O cara nem música fala com a suave. família, tá Não ligado? ia O cara estar só falando, ia tá- estar no canto. Então, assim, quando a gente fala das drogas legalizadas no Brasil, a gente fala de álcool, a gente fala de cigarro e a gente fala de maconha. Pô, dava pra trocar as duas pela maconha e as pessoas provavelmente iam ser mais chilling. Eu acho Mas é também. porque talvez não seja interessante pra uma sociedade hiperprodutiva, entendeu? 100%. Talvez seja bom pro indivíduo. Eles querem que a gente trabalhe, exato. Querem que você não pare. Tipo, fica frenético exato. mesmo. Fica ansioso, fica insatisfeito e vai, né? Não, Exatamente. E tem a questão do tráfico também, que tem muita importância, né? Muito Os caras importante. pintam Eu muito. Não, falando não aqui. importância, assim, que eu digo, mas eles são pessoas que têm um Relevância, poder tem. governamental, assim. Os caras nem Vários, sempre querem é. brigar com esses caras. assim, é Milícia, foda. tem todas essas coisas envolvidas. E O que você falou sobre não legalizar as outras drogas, blá blá blá, porque pode ir ao caos. Tipo assim, eu acho que é tudo questão de controle também, assim. Mas, tipo, lá no Canadá, a heroína não é legalizada, mas tem um controle da heroína, dos usuários de heroína, em que eles podem ir numa clínica pra serem, tipo, vigiados enquanto eles aplicam heroína neles mesmos,
pra não ter overdose, pra não ter um monte de morte, pra não ter um monte de perigo. Então, eu acho isso interessante também. Eu não tenho nada a ver com essas drogas, eu nem gosto de nada dessas Isso eu coisas, já acho óbvio, meio mas out, sabe? Porque mas você assim vê o que faz com a pessoa. Tipo, é eu acho que é horrível. outro Mas nível de essas pessoas, droga. elas já eram Ah, não, viciadas. quem Elas já já é eram pessoas viciado. que iam estar na Não, Não rua é tipo, o você show vai ruim. nessa Não clínica você e vai pode nessa clínica, quero ir lá usar. experimentar. Tipo, não é um Não, show eu era um Não, ruim, ah, tá viciado ligado? que tô na rua, um Ah, homeless, tá, tipo. tá, tá. Aí eles levam pra É. clínica, eles fazem todo o Porque aí controle pra não a ter pessoa muito. vai acabar Cara, usando e você consegue ir diminuindo a Você consegue dose, não matar. Você consegue e a até talvez heroína, reabilitar, e a exato. heroína é a pior droga, né? Tipo, pra É a pior de desviciar é a todas, pior, é. tipo. E lá em Vancouver tem uma cena ruim de heroína lá, tipo, é feio, assim, é triste. Tem uma É. rua lá em Vancouver que é muito triste É de que o várias acesso lá é drogas. fácil, né? Mais fácil que em qualquer outro lugar, não é? Tá tendo uma crise de fentanil no Canadá, que é uma substância química que mata muita gente e que é muito forte, é A muito mais Demi forte do Lovato, que. ela usou também, né? Eu Quando não ela teve sei, é. Foi overdose. Ela fentanil. usou. Fentanyl e É coisa e tal. misturado Alguém em agora tudo também, isso. né? Aí é muito, sei lá, é muito Acho que a triste, gente viu em assim. Euforia, Foi não foi? É, a gente viu em Euforia. Sim, eles misturam e a pessoa pra compra render. como, sei lá, cocaína, não sei qual que é Mas a ela droga, mistura por ou quê? heroína, não Pra sei. render. Pra render, Pra Tipo, render. porque e porque é ela. muito mais potente também, eu não Não, e sei ela te direito. vende uma droga ruim. Vicia mais, talvez, Ela sei lá. te vende uma droga Bizarro. com talco lá e ela fala, mas a pessoa precisa ficar louca, senão ela vai Então vou botar perceber fentanil que eu vou aqui botar o dentro. É, fentanil. Ah, Entendeu? gente. é triste, Foda. é muito triste. Entendeu? Então eu acho que. Eu acho meio. Eu acho muito injusto você misturar a maconha com isso. Tipo, como se. Sim. É porque as pessoas meio que. Tem gente que coloca no mesmo bolo, entendeu? Tipo, Sim, heroína, isso e aquilo com uma 100%. coisa. Você fala, Heavy calma. drugs, droga Você pesada, fala, maconha. Não, calma. não Muita é gente, isso. Calma. né? Muita Exato. gente Tipo, coloca no mesmo bolo. Muita Tipo, gente. álcool. Se você. Eu até hoje que não bebo, vou numa festa, eu tenho que pôr um copo com, sei lá, Red Bull e gelo pra fingir que eu tô bebendo, senão é todo mundo. Ah, mas você não bebe? Ah, mas que sem graça. Ah, mas bebe. Eu falo, gente. Não Porra, tô eu não acho afim, legal, eu não cara. acho Exato. legal. Eu fico vulnerável. Todas as coisas que aconteceram ruins comigo, que eu tava na rua, eu tava bêbada, entendeu? Uhum. E olha que eu bebi poucas vezes. Então, te deixa vulnerável, eu falo tudo isso. E é muito socialmente aceito pra caralho. E aí colocam a maconha, que é uma coisa que eu acho mais leve. Uhum. Não tô falando exato. Vou repetir, não tô falando fumem maconha todo É, deu mundo, pra porque. entender. Mas Uhum. mas Eu eu acho acho que bom isso é um reiterar. consenso, assim. Todo mundo sabe que comparado com essas coisas é Tem gente bem que Não melhor. não. todo mundo sabe, Não. é por isso Tem que é gente que considerado acha uma que o droga álcool é pesada. menos Mas pior a do que a gente, maconha, a gente, entendeu? a É. galera da nossa idade tem a cabeça muito mais aberta do que a galera dos nossos avós, nossas mães e pais e tal, que Isso ainda com tem, eles certeza. ainda consideram Com certeza. muito Mas como é se que eu fosse droga acho que é pesada. Isso lógico, com é certeza. isso, é você parar pra pensar, quantas pessoas você viu que fumaram maconha que, vamos falar de coisa ruim, tá? De prejudicar, não vamos falar de coisa boa. Que prejudicaram alguém além de si mesmo. Então, É. pode existir algum caso de um cara que bateu porque tava muito chapado no trânsito. Mas assim, você vai achar um caso. Agora, acha os de álcool. Tipo, quantos casos são? Por Quantas dia, pessoas né? morrem por ano ou por dia por causa de cigarro, que fuma muito? Uhum. Então, pega número. Eu acho que pegando número é mais óbvio na sua cabeça. Você fala a verdade. Não é tão ruim quanto isso que é legalizado. Não é vamos legalizar tudo, mas então, pô, proíba aí o álcool. Ninguém vai conseguir. É muito Você dinheiro, é para de muito fazer a poder. sua campanha contra o álcool, não é isso. A gente não Contra o tem. álcool. Não A é gente aqui não o tem. alcoólatra aqui entre A a gente não gente. tem que bater no álcool. É. Pra falar de um, não precisa agredir o outro, entendeu? Precisa sim, mano. Eu acho pior, entendeu? Porra. Eu acho que é injusto você pensar em construir toda essa demonização de uma parada que tem muito mais benefício. O álcool, o que que o álcool tem? Ele faz uma corda? Não faz, tá ligado? Maconha faz. Ó, mas dá bebida pra um coisa e fala, vai lá e faz uma corda, você vai ver só. Não faz também, ele vai estar bêbado. Mas vai ser divertido. Entendeu? Eu chapada consigo fazer uma academia, consigo Mas fazer vai ser qualquer divertido. E o coisa. Luan, ele acha que ele é muito divertido Eu bêbado. sou muito divertido, bêbado. Cara, é até um ponto. Chega num ponto É só que eu de- falo, tira esse homem, tira Eu ele da minha passo, frente. eu velho. passo. Tira que eu Sim. vou bater, Eu eu vou passo. arrebentar Eu ele. te entendo, esse daqui fica muito chato. E ele Bêbado acha também, que você é acha muito que ele tá o legalzão. máximo. Ele acha que tá Estou muito legal. arrasando Eu com falo, os dá meus vontade amigos. de dar uma no seu queixo. Também Mas sinto pra isso. Pra você nós desmaiar. bêbados, Isso, pra Isabela. nós bêbados, vocês são as chatas, entendeu? É, pior que é isso. Então, mas a gente Mas não pro é resto chata do na mundo realidade. sóbrio, exato. pro resto do mundo sóbrio, vocês estão achando que tá o máximo. Aí ele Pagando fala, de amor, doido. Aqui, ó, é outra frequência, entendeu? A gente É tá se outra comunicando em frequência. outra frequência. Os Outra bêbados se frequência. entendem, entendeu? Bêbado se entende, é A verdade. gente só não tá na. Mas eu acho.
Sei lá, eu acho que é menos pior dentro das que pudesse escolher, mas a gente não tá falando de ideais aqui, a gente tá falando de A uma gente tá falando sociedade, sobre de poder. maconha, É. né? Poder falar sobre isso, poder falar Não, sobre talvez ser menos pior, e nem talvez só ser. isso, não é sobre ideais, não é sobre o que é melhor ou pior, não é sobre o que deveria ou não deveria, é sobre quem tem mais dinheiro e mais poder. Tipo, a nossa sociedade é É, sobre isso, não, entendeu? sim, é Tipo, triste. tem uma, sei lá, tem uma associação. Vou pegar um exemplo do meu mundo aí. Você pega uma influenciadora que tá fazendo um trabalho foda, vou pegar, por exemplo, uma que chama Nina Silva. Uhum. Pô, ela tem um banco que é só pra pessoas negras, que é pra movimentar esse mercado, que chama Movimento Black Money. Ela é foda, foi reconhecida pela Forbes como Mulheres Mais Poderosas do Mundo. Reconhecida, só ano passado foi uns 15 reconhecimentos desse de peso, assim, Irado. tipo, melhores influências e tal. Ela não deve chegar em 100 mil seguidores, deve ter tipo uns 50 mil, 60 mil. Irado, irado. E aí você vê, às vezes, uma outra que entrou numa polêmica porque xingou uma outra, e aí vazou uma foto pelada e Tão milhões de triste, né? seguidores. Então, não é sobre quem e não é melhor que eu tô falando que essa outra tem que ser, né, se lascar e tal. Mas não é sobre a qualidade, sobre o impacto positivo. É mais sobre o que a pessoa O que consome, que quem tem move a mais dinheiro, quem sociedade? tem mais poder, quem, né? Então, a analogia é meio bosta que eu fiz, Eu não, mas. não Não, tô mas você entendendo tá pra onde você tá certa. indo. Você entendeu a Eu analogia? entendi o que você É que não falou. fez sentido porque eu não tô falando de poder, mas as pessoas. É o que Nem move sempre o o que é dinheiro, melhor. exato, Eu é. Exato. E o desconectei álcool aqui. Eu faz tava isso. viajando, acho. A gente tava falando do álcool e sobre o que Ah, move tá, mais tá. dinheiro e, É, enfim, por isso que ainda é muito aceito, ainda é muito foda. aceitado e tal. É. Mas sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Como que funciona Eu lá? amo os termos que você é brasileira, tipo aceitado, que é accepted, né? Nossa, gente, tá muito difícil de falar Ou por português exemplo, fluente, grow Pra mim é assim, weed. difícil é. também. Pra Não, mim é ou difícil, você me grow falou tudo weed. Aí errado. você crescer maconha. Eu falei que é crescer plantar. maconha. Nossa, Não, mas não péssima. tem problema. Deu pra Exato, entender, deu pra exato. entender. Não, é. Pro Não, Lu é mas não tem difícil, problema. português Seu não é português tá fácil. 10 vezes melhor que o meu. Nossa, gente. Ele mora aqui. Eu moro aqui. Eu moro aqui, não, tá Ele nada. no Meu currículo português tá ele uma merda, eu põe não consigo mais português falar. intermediário. O Lu, É, eu tô na tipo assim. Eu entendo, mas escrever, sério. Eu cheguei num ponto que eu não consigo nem falar nada fluente. Tipo assim, eu falo 3 línguas, mas todas elas não são fluentes. Tipo assim, Qual que falo é a português terceira? zoado, inglês zoado, espanhol zoado. Ah, espanhol. Ah. Morei em Barcelona também. Mas eu acho que Marihuanês. assim, você não passa fome. Eu não passo fome em Não passo espanhol. dificuldade nenhuma, Não, mas inglês eu falo bem, mas espanhol não passo fome. não, nem eu. Eu falo as coisas, só que, Porque tipo dá assim, eu pra fico voltar inventando também, tipo, termos, eu fico falando tudo erradinho, não a gramática Deixa eu te perfeita. perguntar um negócio. Pergunta. Como que funciona o seu dispenser lá? Que você Tá, trabalha? vamos lá. Então, as pessoas chegam lá, e aí eu tô lá paradinha no balcãozinho, e aí elas falam pra que elas querem. Algumas pessoas já chegam com o objetivo, tipo, tô precisando de um baseado, porque eu preciso abrir meu apetite pra ir jantar. Aí eu falo, tá bom. Aí a gente vai lá e procura alguma coisa legal pra ela. E a gente dá essa recomendaçãozinha de, tipo, sugestão mesmo de prova. Tipo assim, eu provei esse é bem gostoso. Você não pode mais dar conselho como médico, tipo, esse seria bom pra não sei o quê, usa tantos miligramas, porque não é mais esse o caso. Entendi. Você precisaria ser um médico Médico. pra fazer isso, Então, como não é mais legalizado medicinal, é recreativo, você chega lá e só dá sugestão mesmo. Então, você vai lá e sugere. Aí tem gente que chega, tô precisando de um óleo de CBD pra minha artrite, que ele tá tenso aqui. Vocês xingam no podcast de vocês? Tipo, Eu tá xingo pra foda, caralho. não sei o quê. Muito. Nossa, Enfim. eu tinha até que diminuir. Eu fui no outro podcast, eu xinguei tanto que eu falei, vocês não querem regravar? Vocês não Eu sei que querem foi 1 hora cortar e meia, tá? essa... Mas vocês não querem voltar do começo e eu tento de novo? Voltar do começo, eu tô tento quase de assim, novo. nervosa nesse podcast Não, mas aqui. eu falo Porra, também, tipo, aqui então, você tá em casa. porra, aí você vai lá e Porra, aí é, você- Porra não é exato, palavrão. difícil, E eu falo com o É. Luan assim, tem coisas que não tem palavra. Por exemplo, foda e do caralho. É assim, Do caralho. não tem outra tem coisa como. que Tipo, muito exato. legal muito não é legal ainda do não caralho. é foda, tá ligado? entendeu? exato. Muito É. legal não é foda. Ou incrível não é foda. É Exato. uma outra É incrível, expressão. É incrível, mas não é foda. Não é Porra, é foda. foda. Sim, grita. Fala A um loja pouco- lá é foda. Exato. Então fala um pouco sobre as diferenças. Vamos entrar agora nessa parada que você manja. Tá, Tanto de extração, mas primeiro então sobre… bora. Porque eu sei que tem sativa, coisa… Sim. Enfim, explica. Na verdade eu não sei, eu só sei essa. Mas Eu só sei essa. Aquelas. tem minha contribuição. Fingindo que não sabe, tô brincando. Não, eu Me não sei. disseram, tem brincando, um tô primo brincando. meu que… Tem um Não. primo meu que me falou que Não, tem não, mas eu sei que tem sativa e uma outra, e uma te Índica deixa e mais… hybrid. Uma te deixa mais coisa, outra… Como que explica um Eu pouco? vou falar em português, porque eu fico toda hora falando os termos em inglês, mas eu vou focar pra falar Mas em pode português. falar inglês também, eu acho que Mas é. eu acho que indica sativa Eu essas acho que coisas até é universal, agrega não um é? pouco. Ai, guys, tô no Ai, Brasil. guys. Vai. Excuse me. Eu tô brincando. Mas vamos lá. Então, tudo que a gente gosta muito de extração lá, tudo que vem da maconha vai vir da flor.
Maconha é um pé, e nesse pé, de uma planta, né? Nesse pé de planta nascem flores, igual E a plantinha, flores. que é o que todo mundo vê? Aquilo é a Aquilo é a folha? folha, aquilo não é o que a gente fuma. Aquilo não te deixa chapado, é Não só a te deixa folha? chapado. Algumas folhas têm tricomas em cima dela, que são uns pozinhos, assim, eu vou explicar sobre isso também, que você consegue lavar hash. Então, você pode pegar a folha e lavar hash a partir disso e isolar esses tricomas, que são esses pozinhos. Eu vou explicar pra ficar Caramba, mais hash, claro que pra que é isso? O galera. maconheiro vira até um pouco químico também, né? Químicaço, Pra muito químico. mim é muito médico, isso. enfermeiro, tipo... Médico, Como que enfermeiro. vocês proíbem uma vira coisa tudo. dessa, gente? Então vamos lá, nessa flor, tipo, tem uns brilhinhos, assim, umas bolinhas brilhosas, bem pequenininhas, você consegue ver a Os olho nu cristalzinhos, já, né? você não precisa. Uns Me cristalzinhos, disseram. que a gente chama de cabeça de tricoma, que o nome é tricoma. Me disseram. Exato. E aí Observe. você pode fazer extração pra isolar isso daí da flor. É o que eu gosto. Eu sou rachicheira, o que eu mais gosto é rachixe e não é a Explica o flor. haxixe. Eu vou explicar. Então, o haxixe são só essas cabecinhas de tricoma. O objetivo de ser o haxixe mais limpo de todos seria se fosse só as cabecinhas de tricoma. Você pode fazer hash de algumas formas, tem algumas maneiras diferentes. O hash que a gente mais gosta chama bubble hash. Em português, no Brasil, ele é comumente conhecido como ice, isolator, enfim, e gelo. E esse hash, ele é feito com... Eu tô tendo um crush aqui, porque ela tá muito inteligente falando Ai, disso. Eu tô mexida, sério. Para, eu tô morrendo de Fala. vergonha, É tô que- nervosa. Não, você tá. Vai, Você tá só indo mó bem, continua. tá? Só precisei fazer o comentário. Fala. Então pra você lavar um hash, que é esse aí, o bubble hash, que é o que a gente mais gosta, pra gente é a crema suprema, você tem que pegar um monte de bud de maconha, botar dentro de um balde com água, gelo. Opa, desculpa. Toda hora eu faço isso. Botar dentro de um balde com água, gelo e bolsas de filtragem, seria o nome em português. A gente chama em inglês de bubble bags, por isso que chama bubble hash. Então, essas peneiras são tipo peneiras, só que de pano. E aí você vai botar a flor lá, botar gelo, botar água, mexer com uma pazinha, com um instrumento de mexer, que é uma pá para lavar racha. E depois você vai passar toda essa água pelas peneiras. Com isso, nas peneiras, elas vão coletando, elas são do tamanho das cabeças de tricoma. Então, elas vão coletando só as cabecinhas de tricoma, só os pontinhos pequenininhos. Eu amo ele olhando, tipo, vai, ela tá É porque arrasando. ele é um Ela super tá hashmaker, muito- o Lindo é um super Não, e hashmaker, ele tá então tipo assim. tá tudo certo, tá exato, confia, arrasando. tá certo. Como ela tá O explicando pessoal em bem. volta tudo anotando aqui. Ele fica Aí se coçando pra não gelo, falar joga ali no gelo fundo. e depois Eu do tava gelo. pensando nisso. A galera agora em casa tá já anotando assim. Tô anotando joga aqui. gelo, Aí 2. passa Um pra gelo, peneira, dois, o que que eu depois faço do agora? gelo, check. Eu trabalhei numa loja de cogumelo lá no Canadá, numa loja de cogumelo mágico. E eu não podia falar cogumelo no meu Instagram, porque eu já fui deletada no Instagram 3 vezes por falar sobre maconha. Porque não, por quê? Por que será? Por falar sobre maconha, eu fui deletada 3 vezes. Sem venda, sem nada disso, a gente não faz essas coisas. Mas só de falar sobre, usar os termos, você já é deletado. E aí eu Que comecei a doideira. falar sobre Mesmo cogumelo, num porque... país legalizado? Mesmo, por isso que é tenso, né? Porque o Instagram, ele tem a política mundial, então qualquer pessoa entendi. consegue te ver. Então teria que ser legalizado no mundo inteiro. Entendi. Aí o cogumelo, lá no Canadá, é uma coisa que tá super em alta, agora tá bombando, e pelo lado medicinal mesmo. Assim, tem muito lado medicinal no cogumelo, de ansiedade, blá, blá, blá. Não podia falar esse termo, então comecei a falar shiitake e shimeji. Tipo, que são outros cogumelos. E aí não vetaram mais, foi maravilhoso, tá ligado? Aí a galera aprendeu a falar shiitake e Porra. shimeji. A maconha tinha que O todo mundo. público agora Caralho, tá que meio foda. puto que tava anotando a A ordem receita. exata vou do- voltar, vou é, voltar. então. Desculpa. Vamos voltar. O público agora. Isabela é perfeita pra manter em ordem o Agora podcast. deixa em banho-maria por 30 minutos. Reserve. Deixa no recipiente e reserve, tá ligado? Tá, enfim, você bate lá com água, gelo por tantos minutos. Cada hashmaker tem a sua fórmula, então geralmente as pessoas até guardam isso como segredo. Tipo, eu faço tanto, eu faço É coleta tipo tal. receita. Isso aqui é tipo a sua que receita. vó não passa, sabe? Tipo isso, Da Eu achei muito sobremesa. legal o Hashmaker, o nome assim. Eu achei foda, Hashmaker. assim. Exato. Descolado, né? Descolado. Descolado. Ele trabalha lá no canal. O Lindo, o meu marido trabalha lá. A gente chama ele de Lindo no meu Instagram, então por isso que eu falo Ah, assim, tá. porque ele usa como é que a gente fala isso? Um em português? codinome lindo. Codinome, exato. É. Enche a bola dele. A.K.A. lindo. Enfim, a.k.a. lindo. Aí ele trabalha lá como isso. Então, ele faz um dos hashs mais cremas do Canadá também. É muito legal.
Enfim, você vai lá e Como é maconhista, eles são Como é orgulhosos. maconhista? E ele faz um dos Fácil melhores. mesmo. Ah, então, Meu tá vendo? A gente homem. fuma muita É maconha. A gente crema, poderia estar chama? procrastinando o dia inteiro, mas a gente tá fazendo Pô, racha, a vocês gente fazem tá coisa pra aprendendo, a gente tá É. ajudando a galera Gente, lá a vocês se fazem muita medicar. Vocês coisa. fazem muita coisa. Conheço muita gente que não Porra, fuma, faz metade. a maconha, esse conhecimento que vocês têm não é fácil de fazer, porque já me explicaram 100 vezes e eu continuo sem saber, tá É ligado? difícil de achar. Não, Você não não, acha na não que eu não sei, internet, é isso eu nunca tinha difícil. ouvido, mas de como planta, aí seca, aí põe no escuro e É tal, eu muito fico assim, difícil de achar informação sobre isso. A É. gente aprendeu muito com pessoas que são muito legais e querem compartilhar o conhecimento, tá Legal. ligado? Então teve esse cara que me passou a fórmula dele de racha, ele era um cara que é dono de uma marca dessas peneiras, dessas bolsas de filtragem. E aí ele me passou a fórmula dele toda, falou: não compartilha no seu Instagram, por favor, porque é minha fórmula secreta. Mas ele quis compartilhar comigo. Então é muito legal, assim, algumas pessoas vão passando para outras, você vai juntando seu conhecimento, vai fazendo Mas teste. Não foi a pra você receita que você aprender. falou agora, né? É. O quê? Foi a receita que você falou agora? É, Não, é ela porque eu não tô falou falando da como receita, eu tô falando, faz. eu tô falando Geral. superficial. Ah, A tá. receita mas tem muitos assim, detalhes, é. Entendi. É, mas tipo, detalhes, É, faz. detalhes faz. Aí você Não, vai lá e brincando, coleta Só pra dessas gente pôr na peneiras, descrição do vídeo. faz assim, é a receita do bolo. Heisenberg, né? Fala. Eu tô achando vocês muito Heisenberg. Muito assim. Heisenberg. É. Aí você coleta dessas peneiras, depois você raspa ali, e aquilo ali tá molhado. Não tá pronto pra fumar ainda. Então você vai ter que secar aquele racha. Aí tem algumas formas de secar. Pode secar com uma freeze dryer, que é uma Hum. máquina que secadora de congela a pode ver, seco. congela. É, exato. Ela seca congelando a seco, sei lá, eu não sei traduzir isso. Com pressão também, é tipo um freezer doidão. Pô. E aí, enfim. Ou você seca ao ar também, que eu gosto muito de hash secado ao ar, mas é muito difícil. Você tem que controlar a temperatura do ambiente que ele vai secar, você tem que controlar os contaminantes do ambiente, se vai estar tudo limpinho e saber secar ele também. Então, tem algumas coisas que você tem que fazer para isso. Outra coisa que a gente gosta muito, além do racha, é uma coisa que você faz a partir do racha, que se chama rosin, ou hash rosin, ou live rosin, quando Não é o Axe, a não, né? matéria é viva. Não, então, o wax, ele Nossa, deu usa... uma de ninja com um pernilongo. Com pernilongo. Do Tá nada, sabendo, hein, Luana? Luana? É o wax, não? Não me disseram? Te disseram, entendi. Nossa, eu vi. não sei nada aqui, Não, eu tô não, boiando essa agora. parada aí, eu vou falar. Essa Boiando daí eu vou agora. falar. Uma vez eu fiz. Isso daí é uma parada assim que é uma serinha, não é? É. Me corrijam se eu estiver errado. Tá certo. Me disseram. Me E disseram. aí tem Já entendemos, mano, tá? Já, tem já fumamos, gente, calma. um cachimbinho assim, ó, que você pega, põe, aí você dá uma isqueirada, sobe uma fumacinha, aí você puxa essa fumacinha. Ah, fumaça? Uma fumacinha, assim, bem pequenininha, né? Só que você É fica, mano, um imbecil deve. por 5 horas, assim. Sério? Isso é o famoso Deb, é... É. posso explicar Mano, sobre isso não, você também, fica se você quiser. É, você quer- 6 horas na mesma posição, assim, sem conseguir se mexer, não é isso aí? Alguns destilado é 99%, que é um tipo de extração. O wax seria um pouco menos do que isso. Mas essas extrações, eu e o Lindo, enfim, a gente não gosta tanto delas. Hoje em dia a gente não fuma. E tem um termo para isso, essa daí é uma solvent extraction. Então ela tem solvente na extração. Porque ela usa butano ou propano para ser extraído. Depois eles purgam, enfim, é para ser eliminado, só que contaminou a sua matéria em algum momento. Racha, que é o que eu estava Você explicando fala que o antes. objetivo é ser a planta, o máximo da planta, sem nada. Sem nada, interferência. exato. Racha e a live rosin, o hash rosin, ou rosin de flor também, eles são sem solvente, então se chama solventless. E aí eles são bem menos prejudiciais para a saúde. É o que tá entrando, tipo assim, a galera agora tá começando a ter muito mais conhecimento disso. Antes era o que bombava, era o wax, provavelmente na época que você morou nos Estados Unidos, era isso que era o que, tipo, bombava mesmo. Quando a gente foi em 2017 pro Canadá, era live resin, wax, enfim, Mas é o mega nome das caro, cremas. tipo... Era caro. Hoje em dia o wax é mais barato, e daí live rosin, que é isso que eu tava falando, é mais caro. Caralho. A live rosin, que é o que você pode dar o Deb também, que é um óleozinho, só que você fuma num vidro e esquenta o vidro ali, bota o óleozinho, e daí você puxa a fumacinha, que é isso que você tava falando que deixa chapado durante muito tempo. A gente chama de dar uma debada, isso. Isso é feito com óleozinho. Para você fazer um óleo disso sem solvente, você pega esse racha que eu falei das peneiras, blá blá blá, e depois você espreme, depois que ele tá seco já, você espreme numa prensa de pressão e um pouco de temperatura. E aí ele vai sair o óleo todo bonitinho. Depois, esse óleo que acabou de sair ali, ele é chamado de fresh press, que é a prensa fresca, sei lá. E depois disso você cura ele. Você pode curar de algumas formas, mas a forma que é mais
da hora, assim, que é mais comum também, é a cold cure, que é uma cura gelada, porque essa prensa ele sai com uma temperatura mais elevada, então você vai ter que esfriá-la um pouco. Ainda assim, algumas pessoas usam calor na hora de fazer essa cura, então eles usam alguma coisa para dar uma aquecida, um heat mat, alguma coisa, um tapetinho aquecido. E aí você cura aquilo ali. Aquilo ali tem um cheiro incrível, assim, fenomenal. Geralmente eles têm uma cor clarinha, branquinho, se for de muita qualidade. É branquinho, amareladinho, assim. E uma consistência meio, tipo... Eu tô falando pra quem não conhece também, né? Mas Uma é- consistência meio de Ele foi do manteiguinha, 0 ao assim. 100 muito rápido. Tipo, a Desculpa. gente... Não, a Não, mas gente... tá muito bom. Não, eu tô... a gente Tá bom, tava... fechou. Não, do 0 ao 100, tipo, a gente De- tava... que é maconha, do nada... Você pega, e aí a ordem... Tipo, ela tá... Mano, eu não sabia você de tá- nada Ai. disso. Não, tá muito, Caralho, muito. muito foda, muito Continua. foda. Muito foda. Não, tanto que tá os dois assim, ó. Mano, eu tô É isso que a brisando galera aqui, mais falei, gosta caralho, de saber no meu foda. Instagram, que eu às vezes não falo no meu Instagram. Então eu acho que a galera vai gostar muito de assistir o podcast e poder Não, também. porra, pra caralho. Eu ia pirar assistir, tipo, ouvir isso, tá ligado? Às vezes pela curiosidade Pela até. curiosidade. Eu vi um cara que Irado. foi no Flow, não sei se vocês conhecem os podcasts que rolam no Brasil. Sim, Aham. sim. Porra. Você é capaz- Desculpa, eu te cortei? Não, Eu um pouco. contei. Eu não tava A falando nada. Isabela cortou, né? Mas tudo bem, Eu nem já, sei o que eu já tava me falando critica. mais. Eu não me senti cortada, não. Tá Tá. tudo bem. Não, porque eles levaram um cara lá que ele estuda a maconha, os efeitos, como cura e tudo mais, há mais de 8 anos, um cara fudido, estuda fora do país e tudo mais. Eu comecei a ouvir, mas eu não terminei porque eu tive que fazer outra coisa. Mas é muito interessante você ouvir, assim, que é várias coisas que você nem sabe, assim, sabe? E Irado. você vê que é mais complexo do que as pessoas acham, sabe? É Tem um mais, mundo, cara. A gente tá só. Tipo, a gente sabe bastante, mas a gente tá só aprendendo. Tem muita coisa pra aprender ainda. E essas informações você vai aprendendo hoje em dia, tipo. Chega um certo ponto que você não tem de onde tirar informação mais. Você vai aprender com teste e tentativa. Tipo, tentativa e erro. Aham. E aí você vai aprendendo e você vai melhorando, e aí cada vez a qualidade vai ficando melhor. Porque chega um ponto que não tem, tipo, muito quem vai te ensinar. Aham. Não é uma coisa muito falada. Então, E, deveria ser Eu mais, queria, inclusive. eu queria que você explicasse desse índica sativa, tipo, é diferente parte da Tá, planta? vou explicar. Não, Por então. que tem efeito diferente? Boa, perfeita pergunta. Então, a maconha tem o que a gente chama em inglês de strains, em português de espécies, né? E essas espécies, elas variam. Então, tem nomes para todas elas. Vocês já ouviram, por exemplo, falar de Old Kush, provavelmente. Cara, eu talvez. sou muito burra nisso, sério. Eu não sei Talvez, nada. Já ouvi dizer. Não, já porque ouvi. o Lua teve lá. Você morou tal, nos Estados Não, Unidos fiquei e lá. tal? E, Eu Você já nunca, foi no tipo, eu Canadá, nunca comprei Isabela? maconha, eu nunca fui pro Canadá. Nunca foi? Ah, Já. você Fui já foi pra Estados pra Unidos? Ottawa. Ah, que que é a irado. Aham, capital. capital. Eu Mas nunca é fui bem- pra lá. É. Só fui pra Vancouver. Eu te passo umas dicas. Não, mas Você tem que eu falar fui em pra lá. Vancouver, é um lugar muito se irado você no deve ter Canadá. acompanhado, eu fui pra lá porque eu ficava com um menino de lá. É sempre isso, as histórias da Lembra? Isabela. Eu Ela, vi, eu cara, acho que eu não vi essa Viu? época. Será que eu vi? Sempre tem, né? sempre tem, cara. Não conseguia Sempre tem um viajar cara no só, meio da tá ligado? Sempre tem um cara no meio da história. É, e Amo. a sua aqui? Então, Ela é aí, perfeita deixa eu desse perguntar um jeito, como é que você não vai negócio. E a sua Deixa eu aqui? perguntar um negócio. Ah lá, Quando vocês... E as suas, que você só não conta, mas tinha menina em toda a história também. Viu? Eu omito. Pelo Eu seu... omito. Eu tinha muito mais. Aqui, O meu eu tempo e que Linda, foi a gente fica público. assistindo o podcast de vocês e rachando, porque é a mesma coisa entre a gente. Assim, eu sou a Isabelinha e ele é você, Ah, tá ligado? Ele, e Tipo, sempre tem um homem, é porque é conhecido das pessoas, você, que a cada semana tinha mais 5, É porque a gente mais 10. fala, Não era e aí assim. na hora que eles vão falar, a gente fica, e quem tava lá com você? Tipo, e quem tava mais lá? O Pulento, Batata, Nada, Furunco, e eu só vou Together, nunca jogando fala pra assim ver pros uma hora caras, que ele né? cai, sabe? Eu vejo você fazendo isso toda hora, você joga os seus vê? verdes, eu falo, faço a jogo mesma um coisa verde, com ele. Só joga um verde, aí ele fala e eu... Mas eu Já sou faz muito... todo Mas sentido eu na sou minha um cabeça. imbecil Exato. também, eu caio em todas, Tranquilo. né? Não Muito cai não, você é bem ligeiro. Ah. Bem ligeiro. Ah. Caiu em Bem todas, ele querendo me bastante. Você pensa ligeiro. que pegou? Já esquivei Ai, aqui. que engraçado, meu Deus. O... Mas... Não sei se lá no Travou, Canadá é assim né? também. Quando você entra no dispenser, tem tipo... Todas as opções de todos os tipos que tem se dá tapa Cara, na eu orelha. acho que eu nunca cara, vi a um gente tava falando de dispenser. índica É uma sativa. loja? É. É uma loja, Eu tô me igual uma sentindo muito loja de burra. qualquer Peraí, outra vai, coisa. fala enquanto eu vou pesquisar. Então, a maconha tem as espécies, tem vários nomes pra isso. O nome disso é o nome das strains. Eu vou falar em inglês mesmo, porque até aqui no Brasil a gente fala strain, geralmente. Aham. Tipo, a galera chama desse nome. E os nomes são iguais também, né? Então, exato. Os nomes são iguais. Então, Old Kush tem várias, tem infinitas. E vai ter cada vez mais, porque isso é devido às cruzas que eles vão fazendo. Então, vou explicar um pouquinho. Maconha, originalmente, lá muitos e muitos anos atrás, ela ia ser ou sativa ou índica. É assim? É assim. Não, põe uma foto aí, Rick. Eu vou te... Ela Pode te manda botar um a foto da print. loja, se puder, porque eles são bem melhores, se Mano, puder olha botar. isso. Parece... Olha que linda. Você manda pra É gente a linda foto a da loja. loja? Parece uma Apple Store. Parece só uma que ela é de Apple. maconha. É. Olha o Manda, vídeo que manda. os caras
fizeram. Erva Store podia chamar. Olha Olha lá, agora. olha. Enfim, e aí, muitos anos atrás, ela ia ser o Sativa ou Índica. O que o ser humano começou a fazer? Cruzar. Fazer cruzas entre uma coisa e outra. E aí criou uma coisa que a gente chama de híbrida. De Então, espécies diferentes de maconha. espécies Eu achei que diferentes era são as uma maconha. strains. Não, então. É bem complexo, assim. Eu vou Tem tentar explicar da muitas forma. Tem espécies? infinitas strains, infinitas. Tipo, eu nunca vou saber todas as strains, ninguém vai saber. Tem várias que já morreram, tem várias que eles cruzaram um pé, fizeram aquele ali, aquela cruza. Conseguiram fazer aquele pé ali, ou às vezes alguns pés. Depois disso, ninguém fez um clone, ninguém guardou a semente daquela strain ali. A strain foi perdida nos anos. E tem strain muito boa que foi perdida. É uma tristeza. Mas enfim. É uma tristeza. Mas, enfim. É uma tristeza. E aí, hoje em dia, a maioria das maconhas vão ser híbridas, que é o hybrid, né? Enfim, a maioria delas vão ser cruzadas de sativa e índica, então ela vai ter um pouquinho de cada um. Sativa a gente fala comumente que é mais energizante, mais Sociável, né? sociável, te deixa mais acordado, blá blá blá. Eu sou um pouquinho contra falar essas coisas, porque eu não acho que é muito assim. Na verdade, eu acho que é quase nada assim. Depende da forma que você está consumindo a maconha. Então, flor, no geral, se você carburar a flor, se você tacar fogo em um baseado de flor, vai te dar sono num geral. Porque quando você carbura a flor, parte do componente dela ali, eu não sei se eu vou estar falando os termos certos, das propriedades dela vão virar CBN. Ao invés de ser THC, ao invés de ser CBD, parte dela vai virar CBN. CBN é um outro composto da maconha, que também tem infinitos, e que o CBN dá muito sono. Então, independente dela ser sativa, você vai ficar com sono se você fumar um baseado de flor, de sativa. Essa é a minha opinião. Depois de trabalhar com isso há alguns anos e tal, mas tem controvérsia. Tem gente que vai falar, E de não, fazer muita fumo sativa, eu fico pesquisa, né? super acordada, não sei o quê. Mas, exato. Tem que testar bastante. Quê? E de testar bastante Tem também, que né? testar bastante. Tipo, não muito, mas... Não muito, mas... O que eu percebo de diferença entre sativa e índica na realidade, o que eles dizem sobre a índica é que vai ser mais relaxante, vai te dar mais sono, blá, blá, blá. O que eu sinto de realidade de diferença é que algumas sativas me causam uma ansiedade que não é muito bacana e causa isso em algumas pessoas também. Tipo, a sativa às vezes te dá uma ansiedadezinha, um acelerado de coração, enquanto a índica, mano, dá aquela relaxada, aquela coisa mais pesada, eu gosto mais. Mas eu, na prática mesmo, quase não percebo diferença entre sativa e índica. Mas se eu tô fumando um hash ou se eu tô fumando uma planta, aí eu sinto a diferença nos efeitos, entendeu? Cara, uma parada que, assim, que é um dos principais motivos, assim, além de não caber na minha rotina e tudo mais, mas um dos principais motivos que eu não fumo e tudo mais, é porque cara, me dá uma síndromezinha do pânico, assim, um comecinho, tipo, do nada, eu tô sentado no sofá, por exemplo, vamos imaginar que eu fumei. Eu tô sentado no sofá, do nada eu penso, nossa, meus filhos todos vão um dia morrer, tá ligado? Do nada, do nada! Grita. A Do minha mãe, nada. que era maconheira antes de eu nascer, depois que eu nasci, ela nunca mais pôde ser maconheira. Ela não fuma mais, porque ela tem síndrome do pânico, tipo, É, umas crises do pânico depois. me dá um É muito gatilhozinho. de organismo para organismo, é muito de cada pessoa. Então é exatamente aquilo que a gente falou no início. Talvez não seja a sua droga, por isso que a gente não tá fazendo apologia a nada. É tipo, Só pode ser que funcione para mostrando. você, pode ser que você precise daquilo por Só alguma mostrando coisa. que existe um mundo que você não conhece. Então, E que antes de você criar os não são muros, pessoas pelo totalmente menos noiadas, pessoas estranhas, pessoas que não conseguem, sei lá, fazer. falar e viver. Exato. Tem Eles gente que tem acabaram um de pegar o pensamento muito avião, errado. gente. Eles É. são desenvolvidos, eles são desenrolados, entendeu? Nossa, inclusive a minha voz, ela tá muito zoada porque ficou frio demais no avião, eu fiquei com a garganta meio zoada, enfim, desculpa aí minha Eu tô com o voz. nariz todo entupido, a gente tá relaxa, eu tô pior. Eu vi os seus stories esses dias passando mal, Nossa. eu fiquei com dó e eu fiquei preocupada. Ela, Deixa eu não mano, vai gravar rolar? também. Eu falei, vai, tá de Não. pé. Não, mas eu fiz teste, né, pra ver se era. A Porque gente se também fez fosse, teste. aí o Luan gravava e eu ficava de máscara, mas enfim. Outra parada Não foi. disso daí também, que eu lembro, A gente pegou. a índica dá muita fome, né? É um dos outros motivos, tipo... Eu tenho muitos motivos pra não fumar, assim. Esse é um outro deles, porque eu já tenho muita fome o tempo inteiro, assim. Luan Então, o come que eu penso hoje em dia é assim, flor dá muita fome. Flor Se você no fumar geral. flor, vai dar muita fome. Racha, nem tanto. Agora, se você Entendi. fumar flor, vai dar muita fome. Entendi. Agora, Deb, que é aquilo ali, Live Rosin, dá muita fome também. Aí, as que são original sativa ou original índica, vamos chamar assim em português, a gente chama em inglês de landrace. Então, ela é uma landrace sativa. Significa que ela nunca foi cruzada. Que ela é uma strain que Deus colocou aí na Terra. E é isso. Não teve um homem cruzando com outra. Ou landrace indica também, que pode ser uma índica original, assim, digamos assim, sem ter um cross. Então, pra finalizar, contra a minha vontade, porque, mano, eu ficaria Nossa, pra horas caralho. aqui, né? Mas eu queria perguntar,
Quais são os seus próximos planos de vocês? Porque eu sei que vocês estão trabalhando dessa forma hoje, mas vocês têm vários outros planos. E o trabalho do Instagram, como que tá? Tipo, como que tá rolando lá? O que tá acontecendo? Então, o Instagram é uma coisa que, como eu falei, eu não esperava nem um pouco isso, mas é uma área que eu gosto muito, é o que eu quero trabalhar. A gente tá fazendo um drop hoje, inclusive, saindo daqui, a gente vai para um encontrinho com as seguidoras para fazer um drop de piteira de vidro, que é uma das coisas que tem no mundo da cannabis aí, que é bem legal também de lançar. Traz aí pra gente ver. Tá, Aquela ali foi a que eu tinha pego, né? aquelas aí é pra vocês, daí é de presente pra vocês. Que a marca Hip Bong mandou. Eu fiz as nossas piteiras em collab com essa marca também. São essas coisinhas, você usa isso como uma piteira em vez do lugar da piteira de papel. Douradinha. Vai ser vendida hoje a primeira vez, porque ainda não tá, E é da ainda não marca de saiu. vocês. Então, aí essa Hip Bong é a marca que fez a collab com a gente. Eles que fazem a animal. nossa piteira. Gente, eu eles... sou muito fofa, que eu tô Que olhando, animal. eu uma marca tô... foda. Onde põe? E aí- Então, isso você usa no lugar da piteira e você pode reutilizar, então você não fica jogando papel no mundo. E o outro lado bom é que ela resfria a fumaça, porque ela é compridinha, então a fumaça não chega tão quente na sua garganta, enfim, para não fazer tão mal. Que legal. Calma, você não usa mais papel, Redução não é de aquilo que danos. você põe dentro da... Você não usa papel, exato. Tá bom. Aí você põe Isso o daqui não dá pra papel. conteúdo, né? Cedinha, conteúdo, piteirinha no final. E qual que é o E lado certo? Não Tanto existe faz. a possibilidade de eu Tanto conseguir. Essa daí tanto faz, aquela ali tem um lado, ó. O bucalzinho você bota Que na legal boca, isso. e o outro lado você bola. Não Moderno. existe eu conseguir E aí fazer... a pessoa consegue usar várias vezes um? Então, só que você usa uma vez e depois tem que limpar com álcool. Ah, Não tá. pode usar, tipo, vou usar agora, vou usar de novo, porque legal. fica nojento. Tem gente que faz isso e não faz mais isso, porque é bad. Calma, usa e aí depois usa sem lavar? Não, besta. é o que eu você acabei de falar. usa, aí você limpa com álcool. Limpa com álcool Ah, de tá. novo. Aí Ela você usa de acabou, novo. ela acabou de falar. Tá. Não use Exato, duas Isabela. vezes sem limpar. Mano, a gente... Vocês são, realmente, vocês são Eles a mesma são, pessoa, a gente é a exato. mesma pessoa, é isso. Tá acontecendo Entendi. isso. A gente é no mundo paralelo a mesma pessoa, entendeu? No E mundo vocês paralelo, exato. também. Mas, pô, muito legal. Muito Adorei foda. esse. Posso pegar? Claro, Isso. é pra Foi você. pra vocês. Eu achei lindo, olha isso. Com escritinho. Pode ir. Demais. Pô, muito legal, Então, essa cara. então, é sobre os projetos, enfim. Essa é a primeira coisa que eu tô lançando da minha marca, mas a ideia hora. é virar pra uma lado mais de moda também. Eu gosto muito de moda. Sério? Sério, é por isso que eu te Muito acompanho há tanto legal. tempo também. Eu adoro a sua marca, sou apaixonada. Adoro a ideia de ser uma marca neutra, que você pode atemporal, enfim. Mais umas Legal, coisas cara. diferentes. Eu queria umas coisas bem estilosinhas e lançar uma coisa bem legal, não só tipo de merchan, de ter Alice in Greenland, nada tipo Alice in Greenland, talvez só na etiquetinha mesmo, e fazer uma roupa bem estilosa e tal. Essa é a minha Que ideia. legal. Enquanto a dele, a gente com certeza tem ideia de fazer. Ele tem um Instagram canábico também, se chama High Society, mas o Instagram dele é HS, abreviação de High Society. Depois eu passo pra vocês botarem gente ali. põe se aqui na vocês tela. quiserem, Tá. Então, a ideia para o Instagram dele seria que virasse uma marca também. Então, a gente quer que um dia seja tudo certinho. Ele continua fazendo os rachas, por enquanto, aprendendo, aperfeiçoando, até que vire uma marca bonitinha, enfim, a gente possa Demais. vender por aí. Muito, muito legal. Pô, apaixonada. parabéns. Não queria Ai, acabar vocês esse são programa, perfeitos. não. Muito Você é obrigada por terem me muito recebido aqui. Você que é, Porra, garoto. muito da Muito hora. maravilhosa, Muito foi da hora, muito foi muito legal, foda. eu acho que é um conhecimento muito interessante pra gente abrir a nossa cabeça e ver, por mais que você não vá fumar maconha, por mais que você não vá, né, enfim, entrar nesse mercado, eu acho que é importante na nossa vida a gente ver conteúdos dos quais a gente tem preconceito e preconceitos mesmo, pré-julgamentos, pra abrir nossa cabeça cada vez mais, pra gente se tornar pessoas que estão mais abertas a, né, conhecerem os outros, conhecerem coisas 100%. diferentes, porque é muito, tem um lado muito bom disso, que ajuda muitas pessoas de forma medicinal, que os médicos estão cada vez mais reconhecendo a importância de vários lados da cannabis, por exemplo, que ajudam pessoas. Cara, você vê vídeos de cachorrinho com epilepsia. Tipo, E que toma não um tinha negocinho tratamento e e fica melhora. bem, entendeu? Gente, é muito bom. Então eu acho que tem que abrir a cabeça pra isso. Eu queria muito agradecer a Alice que veio aqui. Obrigada a porque você, foi maravilhosa. muito incrível, realmente. A gente foi de um papo cabeça pra do nada se virar uma cientista. E aí, do nada, a gente voltar. Então Socorro. foi muito E é o legal. primeiro podcast que participa os dois. Primeiro Vocês entrevistado. dois É. e um É. convidado? E um Ai, que convidado. tudo! Primeiro. Amei. Pô, foi É, da hora, tipo, foi Foi da hora. muito legal. Não, e agora quando que vocês voltam? Porque a gente pode fazer uns 4 no cenário novo, com a Que a gente vai mesa. montar um Ai, estúdio meu Deus, todo. vocês Vê são quando tudo. vocês voltam e aí a É, gente não faz. sei, provavelmente ano que vem, mas tamo aí de novo. Mas passa rapidinho. Passa agora. rapidinho. É. Não, e é isso, Oh, gente. muito ó. obrigada por me receberem aqui também, juro, de verdade. Tô muito grata por vocês. Sou muito fã de todo mundo aí.
de vocês da família toda, da tia Sônia também, tio Alexandre, Maravilhosa. enfim. E é isso aí, muito obrigada e eu continuo trabalhando com isso também de divulgação de sempre, assim. Exato. Pô, Então, legal. gente, ó, Ai, sigam a Alice, sigam o perfil que a gente vai Perfeito. deixar do High Society, que eu não sei como é, mas a gente já Muito vai já colocar aqui. obrigada. todas as É. redes, Sigam as redes, porque é muito legal pelo que eu vejo, ela compartilha. E eu acho que você tinha que compartilhar ainda mais essa parte. É, eu Porque se eu vocês faço ficam, muita uau, live, que curiosa. sabe live de Instagram? Eu Live é faço muito legal. isso que eu falo tudo. legal. As lives que eu não Live sou que é muito muito banida, legal. é. Isso, eu não sou muito banida. É, Mas pequeno live story dentro. que é muito legal também. Então eu queria falar pra vocês seguirem, acompanharem, abrir a cabeça de vocês. Se você gostou desse vídeo, eu esqueci de falar no começo, mas enfim, curte, se inscreve, compartilha com outras pessoas, principalmente, pô, se você é maconheiro e quer mostrar pra sua mãe que tem um outro rumo da maconha, manda esse vídeo, entendeu? Pra Exato. ela entender que é mais complexo. Ou não manda esse vídeo, caso você não queira que ela saiba que você é maconheiro, mas enfim, veja, compartilhe com pessoas, porque eu acho que tem muita coisa que ela trouxe que é muito interessante da gente, que você não sabe, às vezes, você não faz ideia que é assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem episódios novos todos os dias, então a gente encontra vocês amanhã, às 6 horas da tarde. E é isso. E é isso. Pronto, Obrigado, acabou. Um gente. E um beijo. Muito bom. beijo.